Vou conectar aqui. Se eu vir aqui em CMD, ó, vou dar ping 8.8.8, internet. Vai? Não. Se eu dar um ping no servidor de domínio, que é 172.16.57.128, é o IP externo dele. E eu chego na placa de rede externa dele. Vou tentar chegar lá no gateway dele, que é o número 2, lembra? Eu não chego, ele não repassa. Então, observe que eu consigo pingar, ó, fazer um ping em 192.168.57.1, que é o meu servidor de domínio. Cheguei lá. Se eu pegar na interface dele, que se comunica com o NAT que sai com a internet. Não, perdão, é 128. Essa aqui é o endereço dele que se comunica com o 2, que é quem dá acesso à internet. Eu chego lá. Agora, se eu tentar comunicar com o get da internet, ele não me devolve. Sabe por que o get da internet não me devolve? Porque ele não sabe aonde fica essa rede do meu computador. Essa rede 192.168.57.2. Se ela 57.0, perdão. Se eu for lá e adicionar uma rota informando para ele lá no meu Windows, lá no meu NAT, que essa porta está aqui atrás, ele devolveria. Mas isso eu vou ter que mexer lá nas configurações do VMware. Eu não tenho esse interesse, eu quero simular um servidor que esteja em minha posse, em que o VMware é o meu provedor de internet, entenderam? O VMware é o meu provedor de internet. E eu quero uma internet controlada. Se eu quiser simplesmente a internet sem controlar, eu poderia fazer o seguinte: eu poderia usar uma regra NAT do Firewall, que aí todo mundo ia sair com o meu endereço IP. Vou dar um exemplo aqui, pegar a internet da minha máquina real e, ó, NAT Firewall. Colocar IP tables, né? IP tables. Pegar o primeiro aqui que apareceu, tá? O primeiro link. Tá aqui, ó. Isso aqui. IP tables menos tnat post-route, após o roteamento, mascare todo mundo com IP dessa interface, tá? Então ele vai mascarar todo mundo que vier dessa rede com IP da interface de saída e você dá um ET1 para IP forward para poder encaminhar, tá? Então, com essas duas comandos aqui, você consegue fazer o roteamento da internet. Mas agora, qual é o problema quando eu faço o roteamento utilizando isso? Essa técnica NAT de permitir todo mundo sair com endereço IP externo. Como assim endereço IP externo? Pensa o seguinte, ó, eu vou fazer o ping lá na interface de saída do servidor, do nosso servidor proxy, o aula git. Pinguei. Na interface que está na mesma rede que eu estou, na interface local, 192.168.57.1, porque o meu IP, ó, é 192.168.57.2. Pinguei. Agora, quando eu pingo lá no 2, que é a saída dele, ó, não tem nenhuma informação. Agora, se eu pingar a partir dele, quer ver, ó? Deixa eu ir lá no Kerberos, ping 172.16.57.2. Deixa eu clicar aqui que não pegou. Ping 172.16.57.2. Olha lá, ele vai. Agora, ele não devolve porque o 57.2 sabe que ele está aqui na mesma rede. Mas não sabe, é IP route. Mas não sabe que atrás dessa rede tem uma rede, ó. Eu tenho duas redes aqui, ó. A rede 172.16.57.0/24, que está na NS33, que o default route é quem? 172.16.57.2. E a rede 192.168.57.0, que é a que está conectada com a minha máquina virtual, que o default route é o 57.1, 192.168. Então, o 172.16.57.2 não sabe que existe um 192.168.57.1. Uma das formas é NAT. Se eu fizer um NAT, todo mundo que mandar algum ping para o 57.2 vai sair com o IP 172.16.57.0.
128, que é o IP da minha interface externa. Outra forma é eu modificar um 72.16.57.2 para ele encaminhar os pacotes, falar para ele, olha, a rede 192.168.57 está aqui, manda para cá. E ele vai mandar essas informações para cá e vai funcionar. Mas nenhuma dessas duas informações vai me dar controle do tráfego da internet. Eu estou tendo aqui nesse momento controle de usuário. O usuário, para conseguir conectar nessa máquina, ele abriu um token Kerberos, ó, deixa eu mostrar ele aqui, ó, se eu dar um K-list aqui no Windows, ó, os tokens aqui, ó, cliente administrador, Lima local domain, é o DAP. Ele se autenticou com criptografia AES-256 lá no servidor, tá? Abriu um servidor de compartilhamento, tá vendo? Serviço de compartilhamento, um servidor de storage, abriu vários serviços com o seu servidor se autenticando, provando que ele é ele, ó, o caminho com o Kerberos aqui, o usuário do Kerberos, ó. Então ele abriu esses túneis criptográficos com o meu servidor para conseguir se comunicar e receber instruções do domínio, tá? Então ele comunica criptografadamente com o servidor. Mas observe que não tem nenhum aqui HTTP, ó. Eu tenho LDAP, eu tenho CIFS, que é compartilhamento de arquivo, tá? Outro túnel CIFS, eu tenho outro túnel de armazenamento, Protect Storage, uma chave de criptografia pelo nome, né? Outro túnel de compartilhamento, o túnel do próprio Kerberos, que ele abre a seção inicial para fazer a transferência, e outro túnel do Kerberos, tá? Então o Kerberos abriu dois túneis aqui, dois tickets de autenticação, mais compartilhamento de arquivo e recurso, e por fim compartilhamentos do LDAP, que seria o diretório. Então tudo isso está sendo compartilhado com o meu servidor, mas eu não tenho um compartilhamento web. E eu preciso de um serviço de compartilhamento web. Só que para esse serviço se integrar com a minha máquina cliente, eu vou precisar configurar o meu servidor. E dessa vez não vai ser para script. O script foi para a gente fazer o que a gente já viu no vídeo anterior, que vai estar aqui no link da descrição, tá? Aí no link da descrição você vai ver o vídeo que faz a explicação passo a passo de como fazer a configuração que esse script fez. Tá bom? E que a gente corrigiu alguns probleminhas aqui do script. O script já está redondo, é só tomar cuidado com essa questão do nome. Aí agora o que a gente vai fazer? Eu vou conectar aqui na minha máquina usando o SSH, porque eu já tenho esse documento pronto, está disponível aqui para vocês na descrição do vídeo e no repositório. E vai estar disponível também para quem participa da comunidade do Teams, tá? Então, abc@1234, conectei no meu servidor. Lembre-se que toda vez que a gente tem um servidor funcionando, que a gente vai modificar, o que a gente faz? Snapshot. PDC com cliente, ok, criar um snapshot. Se eu fizer alguma configuração errada nesse servidor, eu volto exatamente onde ele estava, tá? Então, aqui no nosso script é apenas o script do AD. Agora a gente precisa fazer o script do Squid. Aqui a gente tem um script que faz o Squid funcionar com autenticação Kerberos. Ele faz o nosso script funcionar com autenticação Kerberos, integrado com Samba AD, tá? Ou com AD da Microsoft, tá? Vai funcionar também. E nessa integração ele permite que você navegue sem ter as brechas de segurança do protocolo NTLM, tá? Que teve alguma brecha de segurança detectada. Não sei se a versão V2 da NTLM está sem a brecha de segurança, mas o Kerberos é o protocolo assim mais robusto que se tem de segurança e de criptografia, tá? Ele é desenvolvido pelo MIT, e ele é utilizado para autenticação do AD e para vários outros serviços. E por isso a preferência de fazer com Kerberos, tá? O nosso AD está aqui, ele acabou de ser instalado com o script desse repositório também, tá? Se você vir aqui, ó, AD versão 2, esse é o script que faz a instalação do AD completa com Samba, com Bind, com tudinho, tá? Configurando o Bind para a versão 2. Depois a gente vai fazer um AD secundário, mas isso vai ser lá na frente, depois da gente integrar o Apache com esse serviço nosso. Então a gente vai integrar o Apache, o servidor de arquivos, né? Que ele já foi feito, mas ele não está aqui no repositório. E agora o Squid. E depois o monitoramento da rede com os ABICs, todos integrados ao nosso AD de forma gerenciável, tá? Então, se alguém está sem o seu AD funcionando, pode usar esse daqui. Se você já tem um AD funcionando, porque você acompanhou as videoaulas da nossa última publicação, passo a passo fazendo o Squid, fazendo a parte do Samba 4 com AD
Kerberos, Winbind e libpam para criar automaticamente os diretórios. Você viu o nosso vídeo aí, ele está aí online ainda, é só acessar o canal Lima TI que você vai localizar esse vídeo, tá bom? Então vamos abrir aqui Kerberos Squid e dentro do Kerberos Squid vamos executar esse script que está aqui. Eu coloquei um segundo arquivo aqui, MD, que ele explica um pouco do que está acontecendo nesse script, tá? Para você entender para que serve. Ele explica o seguinte, olha, no script ele tem a instalação de pacotes de dependência, ele tem a configuração do KeyTab, que é o arquivo que faz a autenticação no protocolo Kerberos, ele tem a exportação do arquivo KeyTab com Samba para gerar o arquivo HTTP para poder esse serviço se autenticar. Ele tem a configuração de autenticação no Kerberos. Ele tem as regras para liberar a rede local. Ele tem as regras para fazer a captura e a geração da entidade certificadora no HTTPS. Então, ou seja, a gente vai configurar o Squid como uma autoridade certificadora. Ele vai gerar vários certificados para cada conexão. A gente vai usar um método de criptografia mais eficiente, tá? Que ele usa gráficos dinâmicos, né? Linhas dinâmicas para gerar. Então ele gasta menos processamento, tem tanta segurança, igual SH2, e torna o servidor mais leve. A minha intenção é reduzir processamento para poder fazer um servidor com a máquina mais simples e fazendo cache, já que o nosso servidor vai fazer cache também, tá? Das páginas. Então, olhando aqui o nosso script, a gente vai executar ele passo a passo com algumas explicações para não ter dúvida. Quem não quiser, pode já baixar o script e executar direto, que ele está explicado. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui na nossa máquina virtual, nosso AD Kerberos, vai ser a conexão com o SSH para a gente poder copiar e colar, para agilizar o processo, né? Então, a gente vai fazer isso. A senha padrão é ABC12334, tá? Do nosso script. Vou virar sudo para agilizar mais ainda o processo, apesar de ser uma brecha de segurança, como é para aprendizado, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um usuário, tá? O usem-ssb no login, um usuário que não pode ligar para ele se logar, perdão, um usuário que não pode logar para ele servir para o processo de autenticação entre o Squid e o AD utilizando Kerberos. Então, esse proxy Squid que eu estou criando aqui, um usuário no Linux que não pode logar. Aí, a próxima coisa que a gente vai fazer agora é instalar as dependências, porque o problema é o seguinte, o Squid, quando você vem aqui e digita apt-get install Squid, ele não vem com a parte de SSL bump habilitado, que é para capturar o tráfego SSL. Eu instalei a primeira vez, não veio com os arquivos do autenticação do Kerberos habilitado. E a gente precisa ter a garantia que esses recursos estejam habilitados para ele funcionar perfeitamente. Então, não vou instalar ele utilizando o link mágico, utilizando apt-get. Eu vou instalar ele utilizando vários pacotes para poder fazer a sua compilação. Então, executando aqui a instalação, ele entra direto, porque está com /y aqui, tá? Ele está apt-y, a todas as ibs necessárias de /dev, de peer, de ferramentas, desenvolvimentos, para a gente poder compilar o nosso Squid, tá? Exatamente, o nosso Squid vai ser compilado, a gente vai gerar uma compilação dele. Enquanto ele está instalando os pacotes, eu vou mostrar aqui como que a gente vai fazer. A gente vai pegar aqui, ó, do GitHub oficial do Squid. Vou abrir ele aqui do lado, ó. GitHub Squid Cache. É o GitHub oficial, ó. Squid Web Proxy, tá? A gente vai baixar dele. E a gente vai fazer um git clone, vai entrar dentro dele, vai escolher a versão 6, ele vai instalar a última versão, 6.12. É a mesma que instala no Ubuntu 24.04. Se você der um apt-get install Squid, é a mesma. Só que o nosso vai habilitar alguns parâmetros, como exemplo, auto-negotiate e with auto Kerberos, que serve para habilitar o protocolo Kerberos, tá ok? A gente vai habilitar o with OpenSSL enable SSL srtd, que serve para a gente poder habilitar a parte do SSL bump, tá? Isso é importante para que o nosso protocolo, o nosso Squid, consiga
fazer a autenticação Kerberos e consiga fazer o controle e cache das páginas HTTPS. Tá? Porque quase todos os serviços hoje são HTTPS, um servidor proxy que não gerencia HTTPS fica muito sem utilidade, apesar da gente ter um consumo de processamento grande. Eu vou testar agora esse novo algoritmo, ainda não sei dizer quando eu mandar conexões tipo laboratórios de informática, umas 100 máquinas conectando para uma estrutura de pequeno porte, se ele vai precisar de muito processamento. Mas se ele precisar de uma máquina mediana, já pode ser útil para pequenas estruturas. Grandes estruturas a gente já tem hardware sobrando, e mesmo tendo hardware sobrando a gente poder economizar recursos, é interessante. Vou clonar aqui o repositório oficial do GitHub, tá? Deixar ele clonando aqui e vou continuar explicando. Outra coisa que tem aqui, ó, a questão de UFS no disco, que seria para evitar perda de dados. Enable Large Cache. O que é isso? A gente vai habilitar arquivos grandes para fazer cache. Mas por que você quer habilitar arquivo grande para fazer cache? Para fazer cache de vídeo do YouTube. Porque eu vou utilizar em laboratório de informática, chega aquele monte de gente, abre um monte de vídeo pesa demais o link externo, pesa demais o servidor, e o servidor às vezes tem uma limitação de 100 megas e com esses arquivos de vídeo, a primeira pessoa que vê um vídeo, ele vai ficar armazenado ali. Habilitar o Linux Net Filter, que habilita os recursos de faro, né, que vem dentro do kernel. E um outro muito importante que eu vi aqui é a especificação do diretório padrão, ó, o SR Share Squid, e o diretório de configuração e o diretório de execução do Squid. Esses 3 diretórios são importantes para a gente poder encontrar os arquivos do Squid depois. Exemplo, o parâmetro de negociação do Kerberos vai estar dentro aqui, ó, execdir. O parâmetro de configuração etc Squid e outros arquivos dentro do share Squid. Então a gente especifica isso manualmente também, tá? Então agora eu vou dar um CD dentro do Git que a gente clonou. Eu estou utilizando aqui. Entrei dentro do Squid. Vou ver quais branch a gente não tem disponível. Tem disponível no caso, né? Observa que a gente tem o original V6 aqui, ó. E é ele que eu quero. É a versão mais nova que tem dentro dele. Eu vou pegar git checkout V6. Ok. Switch Bridge V6, estou pegando a versão mais nova V6. Se eu quisesse V4, V3, poderia instalar qualquer uma dessas que eu copiei o diretório inteiro, tá? Vou dar um bootstrap para ele começar a montar esse diretório. Então ele está executando o bootstrap, ele costuma ser rápido. E agora, logo assim que terminar o bootstrap, a gente vai fazer a primeira tarefa mais demorada. A gente vai executar o pré-configure, que vai informar para o Squid todos os módulos que serão habilitados, tá? Inclusive aqui embaixo tem um outro diretório, ó, var spool squid, que é onde fica o diretório de temp dele, né? E ele coloca ali, ó, default use do squid, prox, tá? Essas são informações importantes. Vou dar um enter e vamos deixar ele habilitar todos esses parâmetros para a gente ter o BMP SSL e para a gente ter o Squid Proxy, tá? Aqui agora a gente tem que aguardar ele fazer toda essa habilitação e preparação para depois a gente fazer um maker que vai gerar os arquivos binários e depois mandar instalar essa compilação. Essa compilação é feita na nossa máquina, então se a sua máquina tiver pouco processamento, isso vai demorar um pouquinho. A minha máquina ela está numa máquina virtual, mas com 22 núcleos, então ela roda um pouco mais rápido. E o que eu pretendo fazer aqui agora nesse momento é aguardar essa execução, ela demora aí uns 3 a 4 minutos para depois colocar compilar. Aí compilar já vai demorar uns 10 minutos, vocês vão ver passando rapidinho e eu vou ficar aqui aguardando para poder continuar o processo com vocês. Eu vou aguardar ainda mais algumas explicações enquanto ele não termina. Opa, já está configurando o arquivo de status. Provavelmente não vai demorar muito para terminar. Uma coisa interessante é que o vídeo original que eu localizei foi desse rapaz aqui, ó, canal 109 Iriad. Ele fez aqui um script, tá? Esse script é o script original dele, mas eu modifiquei o script dele,
porque o script dele faz muito bem a parte de bump SSL, tá? SSL bump do Squid, mas o script dele não faz autenticação Kerberos e autenticação com AD. Então essa parte eu tive que incluir no script dele, fazer a modificação. Eu estava construindo um script próprio, quando eu encontrei o dele acabou resolvendo algumas coisas que eu já tinha percebido. Por exemplo, isso daqui, ó, de subir a autoridade certificadora para poder gerenciar as conexões. Eu já tinha localizado que eu tinha que fazer isso. Quando eu olhei o script dele, eu vi aqui, jogo de cara, identifiquei, ó, autoridade certificadora. Tá aqui, cadê? Aqui, ela aqui, ó. Autoridade certificadora. O arquivo que carrega o banco para autoridade certificadora. Isso aqui foram algumas pesquisas que eu estava fazendo, tá? Também utilizando IA para dar apoio. E um dos últimos problemas que eu tive foi com esses parâmetros single edge, que encontrei aqui no suporte da Spinix, o pessoal pegando a wiki da OpenSSL, falando que essas versões estão em desuso. Eu perdi um tempo para descobrir isso daqui, porque o single SDH não estava funcionando para habilitar o diff helmet para poder gerar os nossos próprios certificados. E o rapaz aqui acabou explicando que nos novos algoritmos não precisa disso. Então é um trabalho assim, de pesquisa bem intenso, tá? Para poder fazer isso funcionar. Agora eu vou colocar compilar e vamos aguardar compilar. Isso vai rodar um tempinho aí, tá? É normal ele ficar rodando assim até concluir o processo de compilação com todos esses módulos que a gente habilitou. Depois a gente vai instalar e criar um atalho. Vamos aguardar. A gente acabou de compilar e agora a gente vai dar o comando make install, tá? Que é o comando que faz a instalação desse squid que a gente compilou no nosso sistema, tá bom? Esse não é tão demorado, apesar que para vocês foi rapidinho. E com esse comando a gente vai instalar o squid no nosso sistema. É a versão 6.12 que baixou, mas ele sempre está pegando do repositório oficial. O squid está instalado, só que ele foi instalado manualmente. Como ele foi instalado manualmente, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um arquivo de inicialização para ele, tá? Observe que é dentro de systemd, system, squid service. Já tem o conteúdo aqui desse arquivo, tá? É um conteúdo padrão de atalho do sistema, a descrição do serviço, a documentação, aonde está o arquivo de execução, se ele vai rodar foreground ou se ele vai rodar underground, né? Então, a gente salva ele com o comando nano. Agora a gente vai recarregar os daemons, né? Que a gente acabou de criar um daemon chamado squid. Beleza, para a gente poder adaptar ele. Vamos fazer backup do arquivo original. Deixa eu mostrar o arquivo original para vocês verem. Tá? Sudo nano etc. Esse aqui é o arquivo original do squid, tá? Observa que ele é cheio de comentário, tá? Tá bem parecido com o nosso aqui, só que o nosso foi mais editado. Eu vou fazer aqui, ó, mv, mover ele para o arquivo de backup. Então, etc_squid.conf para etc_squid.conf backup. E vou criar um novo, zeradinho, sem nada. Esse novo, eu vou pegar aqui o de exemplo até essa partezinha final aqui, antes do step 5, ó. Isso aqui é todo o conteúdo do nosso arquivo Squid, tá? É bastante coisinha para configurar. E ainda tem algumas coisas que ficou para fazer na mão aqui. Por exemplo, a rede local net. Essa rede local net, a gente vai configurar ela aqui agora, de acordo com a sua matrícula, o seu CPF, né? Que foi a regrinha que a gente está utilizando. No meu caso, eu não vou usar IPv6, mas se tivesse, ele deixa alguns exemplos aqui usando endereço de link local, que é SFE80, né? Beleza. A minha rede tem 57, porque o final do meu CPF é 57/24. Tá? Esses no Pump sites seriam sites que você quer que não sejam filtrados pelo seu servidor DNS. Por exemplo, eu tenho um servidor de banco da Caixa Econômica, eu preciso enviar uns arquivos da Caixa e dá muito erro. Então você vai nessa lista no Pump Sites e adiciona a Caixa Econômica para ela não ser feito cache dela, para ela não ser interceptada pelo Squid para fazer armazenamento e ter controle do que está sendo feito, entendeu? Então, se tiver algum site, algum serviço que está dando problema, você vai adicionar ele nessa lista aqui, ó, etc Squid
no Pumps Sites, tá bom? As principais portas, tá, são portas padrão, já vieram no arquivo, vou deixar elas. Aqui a adição dos serviços de autenticação, tá? Observe que ele vai usar o arquivo etc squid proxy squid keytab, que é o arquivo que a gente gera, faz a autenticação do Kerberos. Essas 5 linhas aqui, elas fazem, chama o executável de autenticação do Kerberos, mantém a conexão viva, verifica se esse usuário é autenticado, se ele for, permite. Então só vai poder utilizar a nossa internet quem tiver conta no nosso domínio e uma autenticação através do protocolo Kerberos, que é um protocolo extremamente confiável. Tá? Aqui ele bloqueia as portas, bloqueia a rede local que você não tiver na faixa. Então só essa rede local responde. Se você trocar o IP da sua rede e não modificar aqui nessa regra, nessa ACL, da LocalNet, vai parar de funcionar a sua rede local. E aqui vem o macete, né, que monta a nossa autoridade certificadora, tá? Esse SSL Bump Generate Rust, ou seja, vai gerar dinamicamente certificados usando os certificados que a gente já vai criar logo ali na frente. Tem funções do OpenSSL que ele serve para criar esses certificados, em que vai ser gerado dinamicamente troca de certificados. A gente proíbe versões antigas do TLS, tá? Do TLS V1, a gente já deixa para as versões mais novas para evitar queda de segurança. Uma coisa interessante, HTTP port e HTTPS port. A maioria dos scripts que eu vi, você tinha HTTPS port 3129 e HTTP port 3128 sem essa parte de certificado. A lógica é interessante, mas esse script aqui está funcionando com HTTPS normalmente para todos os sites. Eu procurei algum site HTTP para mim testar e o único que eu achei foi do meu roteador local, que eu posso acessar com HTTPS e com HTTP e funcionou. Então, essa interceptação aqui está funcionando tanto para HTTPS quanto para HTTP. Pode ser que no seu dê problema, então você vai separar HTTPS port 3129 com essas especificações e HTTP port 3128, ok? SSL Proxy é certificado erro, ou seja, se der erro para mostrar, tá? Às vezes tem algum certificado com erro e muitos vão dar erro porque vocês vão passar para uma autoridade certificadora. O nosso script vai funcionar como autoridade certificadora, então ele vai gerar um novo certificado para cada conexão. Ele vai ser um homem no meio. Você vai ter o seu certificado de conexão com o Squid e o Squid abre uma conexão com o servidor. Tá bom? Então ele vai conseguir fazer cache de tudo, ele vai conseguir bloquear tráfego, ele vai conseguir fazer toda a gestão da rede. Problema, como ele está mexendo com criptografia, ele está interceptando conexões criptografadas, precisa de memória e processamento. Se você colocar isso num computador muito lento e colocar para uma dinâmica muito grande, não vai aguentar, tá? Então eu vou dar um exemplo que eu tive que configurar esse Squid num laboratório, tá? Alguns laboratórios, quando eu incluí 60 máquinas, um computador com 4/4, 4 núcleos, 8 GB de RAM que tinha, um servidorzinho com boot server, ele não aguentou a dinâmica de processamento. Então aqui você vai precisar de uma máquina bem parruda se você tiver muita máquina querendo interceptar conexões SSL. No meu caso, eu deixei o SSL sem monitoramento porque eu não tenho poder de processamento de manter uma resposta em tempo real. Mas esse aqui é o ideal de se gerenciar tráfego corporativo. É o tráfego de laboratórios. Você tem um servidor com processamento em que você gerencia o que os seus usuários estão fazendo, até porque se precisar dar uma resposta do que foi feito, quem fez o que, você vai ter como autenticar. E sem isso vai ser mais difícil o rastreamento, tá? E esses aqui são os steps, né? FIC, ele checa, no caso, PIC passa sem checar, Splice checa e o Bump altera tudo, verifica tudo. E isso daqui é o cached, é onde o Squid vai criar o seu diretório. A gente pode modificar aqui, mas já está no valor bom, tá? E aqui são parâmetros de atualização dos principais serviços. CGI BIM, que é antigo, CGI BIM. A gente fazia aplicações CGI para interagir com o banco de dados em Delphi. Isso nem funciona mais, tá?
Então aqui já está personalizado, é só o ajuste da placa de rede, da sua interface de rede aqui em cima que você precisa fazer. E talvez isso daqui, ó. Se der erro, Negotiate Kerberos Alt dentro de USR lib squid, você tem que mudar. Se você digitar apt-get install squid, não vai estar aqui, ou talvez esteja em outro lugar, porque a gente definiu isso aqui, ó, no parâmetro, ó, USR, lembra? Por isso que eu sei que ele vai estar aqui e não vai me dar problema, que lá nos parâmetros a gente já definiu que o diretório de instalação seria aí. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente precisa criar o certificado para funcionar a autoridade certificadora e o keytab para fazer a autenticação que está no nosso arquivo de configuração. Vou copiar a linha aqui de criar o primeiro certificado, tá? Padrão 509. Minha unidade BR. Meu estado Rio de Janeiro. Minha cidade Bom Jesus do Itabapoana. Minha organização, minha companhia particular. Minha unidade organizacional. Eu vou escrever quarto, porque eu estou num quarto aqui. Serve FQQN OR nome. O serve FQQN seria o nome completo desse servidor. Mas eu vou colocar aqui o meu nome, que vai ser professor. O e-mail lima.ifs@gmail.com. Tá. Então, acabei de criar o primeiro certificado. Agora eu vou exportar ele, fazendo de forma manual, certificado Squid. Vou criar um diretório dentro de etc Squid certificados, ó, mkd etc Squid certificados. Tá. Ele deu um erro aqui, porque na hora que eu pego e colar, faltou o S do sul. Pronto, ele criou o diretório. Vou copiar esses certificados para dentro desse diretório. E essa daqui é uma parte importantíssima, pessoal. Olha só. Ele faz o comando tchau proxy. O que ele significa esse comando tchau? Ele atribui a propriedade ao usuário proxy do grupo proxy desse certificado. Se você não executar esse comando, o seu servidor não vai conseguir acessar o certificado e vai dar erro, tá bom? Aqui agora é o OpenSSL criando a chave de curvas elípticas PRIM 256V1, que é mais leve do que o SHA tradicional, tá? E agora a gente vai dar permissão para essa chave de curvas elípticas e a gente vai inicializar aqui o nosso banco de dados da nossa autoridade certificadora. Inicialização DB, ok. Então, Security File CertGen, Security File CertGen, inicializou. Então, os certificados estão criados, tá? Como eu posso configurar? Verificar. Posso dar um ls /etc o endereço que a gente copiou eles. Lembra que a gente copiou para Squid Certs? Squid Certs. E tá ali, ó. Squid CA certificado key. Tá? Então, esse foi o certificado que a gente colocou. E o segundo, ele tá dentro de Squid apenas, ó. etc Squid Bump DH, é o Diff Helmet, tá? Então, Bump DH, Diff Helmet, tá? Um é o certificado de autenticação, que é o Squid CA certificado key, que é o que gera as chaves, as criptografias. E o Diff Helmet, ele serve para iniciar a comunicação num canal criptografado para você poder passar o certificado ali por dentro, entendeu? Então, quando você está iniciando a comunicação, ele usa o Diff Helmet. Com o Diff Helmet, ele consegue abrir um canal de comunicação seguro, sem um lado conhecer o outro, e depois que ele passa a chave de criptografia por dentro, aumentando ainda mais o nível de segurança do nosso servidor proxy, tá? Quase todos os tutoriais que eu vi não ensinam desse jeito, ensinam só com esse parâmetro que eu comentei aqui, ó, que é uma chave 2048 bits de Diff Helmet, e não com o algoritmo Prime 256 e esses recursos a mais. Eu pesquisei em alguns lugares e o nosso colega aqui já tinha usado o que eu peguei aqui embaixo, né? O PestBin aqui, o vídeo dele do YouTube está aqui no segundo link. Ele já tinha usado mais seguro e como ele já tinha usado mais seguro, eu já continuei, tá?
Vou instalar uma lib aqui que eu preciso agora para criar o arquivo ktab. Eu preciso dessa libdev aqui. Ela já até foi instalada, eu devo ter adicionado ela anteriormente, tá? E a gente vai agora criar aquele usuário proxy squid que a gente criou lá no início, ó. Esse cara aqui, ó. Proxy squid, a gente criou ele primeiro no Linux. Agora a gente vai criar ele no Samba com um password randômico, que a gente não precisa saber o password dele, tá? Então, ele foi adicionado agora, esse usuário foi adicionado ao Samba. A gente pode conferir com o comando samba do user. E ele está aqui, ó, o usuário local domain, né, proxy squid. Ó, account nome proxy squid. User principal name, proxy squid @lima local domain. Esse usuário vai ser utilizado pelo nosso squid para abrir um canal de comunicação com o nosso AD e poder autenticar o usuário que estiver logado lá na máquina. Você fala, logou com a máquina com seu usuário do Windows. Eu loguei com o meu usuário professor @123. Loguei no Windows. Quando o serviço abre uma comunicação do Windows com o meu servidor proxy squid, o squid usa esse usuário aqui, o proxy squid, para abrir uma comunicação com o servidor KDC do Kerberos e conseguir se autenticar e eu ler, consultar no AD quais usuários existem para ver se o meu usuário que está lá na ponta existe. Então eu vou chamar o squid com o meu usuário professor, o squid vai chamar com esse usuário proxy squid o serviço do KDC e vai verificar. Por isso que eu deixo a senha aqui dinâmica, eu não preciso saber dela, vai ser gerada aleatoriamente, tá? Aqui agora eu vou criar propriamente dito o arquivo que o meu squid vai usar para usar esse usuário proxy squid, tá? Então, acabei de exportar ele, ó, samba to domain export ktab. Eu salvei em proxy squid dentro de squid.ktab. O principal é HTTP, que é um serviço HTTP. Aula Git, pessoal, é o nome do meu computador aqui, ó, aula git.lima.localdomain @lima localdomain, tá? Isso aqui é padronizado, tá aqui, ele serve para exportar essa tag que o serviço vai utilizar do Kerberos, do Squid, para conseguir autenticar no meu domínio falando, olha, eu sou um serviço HTTP e eu preciso dar acesso a HTTP, eu preciso saber se o usuário, professor que logou lá naquele Windows pode acessar. Aí o AD responde, o Squid confere se está ok ou não e dá acesso ou não para o Windows que está solicitando, tá? Autenticação totalmente integrada. Agora a gente precisa permitir o proxy manusear esse ktab, né? E a gente precisa das permissões de chmod. Então, tchau, eu defino que o proxy pode usar e chmod eu defino que somente o proxy pode usar. 00 aqui em outros e em grupo significa que mais ninguém pode usar. Então, pessoal, aí agora que a gente executou o chmod, né, a gente vai usar agora o comando sudo calist. Eu tinha até um comando catutil aqui, eu removi ele estava com um erro, e com o comando sudo calist dá pra gente ver aqui que a gente tem http aula git, tá? Local domain. Temos o serviço aqui dentro para ser executado, ok? A gente vai criar agora o diretório do cache do Squid, tá bom? Ele vai adicionar aqui o site da EVO para aquela lista de sites HTTPS, o domínio da apple.com, para não passar pelo Squid, apenas como teste, tá? Vai falar que esse arquivo é propriedade do Squid, ó, é a próxima etapa, tchau. Deixa eu copiar aqui que acabou não copiando, copy. Isso, propriedade do Squid. E vai também colocar como propriedade do Squid a página de cache, tá? Squid Cache, ó, tá dentro de OPT, que é um diretório de desenvolvimento. Squid Log, certificar que é propriedade do Squid, tá? E a partir de agora a gente vai dar um Squid Z, seria inicializar o processo. E vamos habilitar o serviço do Squid, sudo system enable. Ok. E vamos olhar o status do serviço, se ele está rodando.
E aparentemente ele está rodando. Está habilitado, está rodando. Ele está reclamando aqui que na linha 14 tem o igual do arquivo squid service. Vamos dar uma conferida ali, o que foi isso, né? Ctrl+C, nano, linha 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tem um igual, mas multiuso target. Não achei nada aqui. Ele falou que ele ignorou a linha. Então a gente tem uma linha aqui para ajustar. Deixa eu apagar essa aqui. Era um traço. System status. System squid. Restart. Sem o traço ele não aceitou, tá vendo? Vou voltar lá. Então não é o traço mesmo. Ele está reclamando de um igual aqui. Tem um igual desse que não deveria estar aí. Vou mandar reiniciar o squid. Aquele traço realmente não era um traço. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, vou apagar tudo, vou copiar e colar do nosso script. Vou voltar aqui, né, já que a gente executou todos os passos. Aqui, ó. Unity, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ele está reclamando do install. Restart squid. Ele está falando que precisa dar um reload para funcionar. Então vamos dar o system reload. Agora o restart squid. Isso, agora foi. Na verdade era um reload. Cabelhando rápido aqui. System reload é recarregar as configurações que a gente fez, tá? Do arquivo. Ele demora um pouquinho para reiniciar o serviço, tá? Isso não é um mau sinal, é um bom sinal. Agora vamos olhar o status do nosso serviço. No lugar de restart, só tirar o RE aqui que ele já vira quase um status. Status. Aí, pronto. Opa, parou de dar advertência. Copiei, colei, sumiu a advertência. Tinha uma advertência aqui de um igual lá no serviço, eu mandei recarregar, modifiquei, a advertência desapareceu. Colei exatamente a mesma coisa que eu tinha colado, gente. Algum caractere especial foi. Então o serviço está rodando, tá? Ó os certificados aqui, ó. Os certificados aqui estão funcionando. E o arquivo de log, ó. O que é esse arquivo aqui de log é importante? A gente vai usar o comando agora, tail-f, e esse arquivo de log. Por que a gente faz isso? Eu vou arrastar isso aqui para o lado, tá? E agora a gente vai adicionar a nossa máquina cliente e colocar ela navegar nesse servidor Linux, tá? Eu vou pegar a máquina cliente, ela é uma máquina Windows, ela é virtual, ela está aqui. Ela foi instalada em um vídeo que está aí no canal, passo a passo. Vou logar nela. Eu deixei para reconfigurar a rede aqui dela manualmente. As partes de configurações da VMware, nesse vídeo da instalação eu mostro como configurar para essa máquina ficar numa rede isolada na rede interna e ter uma rede de internet externa no Squid, tá? Isso está nesse vídeo de configuração da máquina, passo a passo. Aqui agora a gente só está mexendo com a parte do Squid para compartimentizar, né? Fazer aquela divisão. Eu vou colocar um IP fixo nessa máquina, já que não habilitei o serviço DHCP, a rede é 57. Meu squid é IP1, então meu servidor vai ser IP2. O meu squid vai ser meu get da rede nesse caso, tá? Acabei digitando errado aqui. Então, como o squid é o get da rede, eu vou apontar aqui o 92.168.57.1 e ele vai ser meu servidor DNS também, tá? Ele está com bind
instalado nele. Então, configurei a rede, apontando o servidor de DNS para o IP da rede interna do meu squid e o meu servidor de gateway da rede. Aí já configurou do meu squid. Ó, já tentou acessar lá no meu servidor squid, ó. Connect erro. Não autorizou. Ó, não autorizado. Não está autorizado. Só que antes de eu utilizar no squid, eu preciso adicionar essa máquina no domínio, tá? Essa máquina está fora do domínio, ó. Já estou tentando acessar aqui no meu squid. Porque eu já tinha configurado isso daqui, pessoal. Acabou que vai acabar prejudicando. Você tem que vir internet, configurações nos 3 pontinhos, tá? 3 pontinhos, vem aqui, configurações, escreve proxy aqui e você vai aparecer aqui, ó, configurar servidor proxy, que eu já tinha configurado manualmente nessa máquina aqui, por IP, por isso que estava aparecendo lá. Agora não vai mais, mas já pode observar que apareceu aqui, ó, TCP/DNet, conecta TCP/DNet, ou seja, nosso servidor proxy não autorizou a conexão, ele negou a conexão. Se eu tentar conectar agora no navegador, ele não vai, porque eu desativei o proxy. Ele já negou a conexão. Só que essa máquina está fora do domínio. E ela só deve navegar na internet quando ela for reconhecida e autenticada aqui. Então, eu vou colocar essa máquina no domínio a partir de agora. Configuração avançada do sistema. Você vai em meu computador. Configuração avançada do sistema. Nome do computador. Alterar. O nome do nosso domínio é Lima, tá? É a abreviatura dele. O usuário é administrator, que é o usuário padrão, abc@1234. Bem-vindo ao domínio Lima. Acabei de ingressar no domínio. Vou reiniciar a máquina. Então, essa máquina agora vai reiniciar, autenticando no domínio. No nosso caso, pessoal, eu coloquei o squid e o AD, o Samba AD, na mesma máquina. Isso numa produção não é normal. Normalmente você separa. Você coloca o AD numa máquina e o squid na outra. Até porque esse squid aqui vai ter muito processamento. Como é para apenas aprendizado, eu coloquei na mesma máquina. O que muda? O vídeo de configuração do AD que você viu, na parte de configurar o Kerberos, você vai instalar o Kerberos. Em vez de apontar o Kerberos para a própria máquina, você vai apontar o Kerberos para o domínio. Entendeu? Vai apontar o Kerberos para o domínio, vai instalar as libpan, vai instalar toda a parte de conexão, exceto o AD. Você pula a parte que dá lá Samba Tool Provision, você não faz aquilo. Você já vai direto na parte do Kerberos. Em vez de apontar o Kerberos para a própria máquina, você aponta para o IP de onde está o seu domínio, dá o net join daquela máquina no domínio e você vai incluí-la no domínio e a partir desse momento ela importa todos os usuários, vai fazer a conexão de KTAB, tudinho. Depois eu faço um vídeo exclusivo separando o squid do AD. Mas nesse primeiro momento, vocês aprendendo essa configuração, essa parte de separar o squid do AD não é complicado. A parte mais complicada vocês já fizeram, que é as partes de configuração do KTAB. É só, em vez do seu Kerberos estar apontando para a máquina local, ele apontar para a máquina remota. Pronto, ele vai autenticar na máquina remota, vai importar os usuários. Aí ele faz um inbind para puxar os usuários. Ele tem a libpan para puxar os diretórios. Vai funcionar tudo direitinho, tá? Ele simplesmente vai apontar para o samba em outra máquina. Agora que eu estou no domínio, eu vou vir em outros, ó. Eu vou entrar no meu domínio Lima. Vou entrar com o usuário padrão. Administrator. Senha abc@1234. E estou logando no meu domínio, tá? Estou logando no meu domínio. Eu acabei de logar, o Windows tentou abrir essas URL do PIN, tá vendo? Isso é tudo o Windows tentando acessar a internet, ó. Está sendo bloqueado, porque não está autenticado. Se eu abrir aqui agora o meu Internet Explorer, abrindo meu Internet Explorer, e vim em configurações, proxy, terá configurações do proxy. Ele já está pedindo aqui, pessoal, desculpa. Eu vou conseguir habilitar aqui, eu preciso habilitar aqui, ó, esse endereço do proxy. Só que tem um detalhe. Eu perdi um tempo com isso. Espero que vocês não percam. Se eu vir aqui e fazer um ping para o aulagit.lima.local domain, que é o meu servidor, ele vai responder aqui.
Tá? Observe que ele está até respondendo com o IP da interface WAN. Isso não é bom. A gente tem que criar um arquivinho lá para ele responder com a interface LAN. Tá? Então, se eu pegar o IP e colocar aqui, igual a gente fazia com o Squid, esse servidor proxy não funciona. Como assim não funciona? Não funciona. Se eu pegar o IP e colocar aqui somente o IP, ele não funciona. Para ele funcionar, eu tenho que fazer assim, ó. Aula git, local domain, full especificado, tá? Full especificado. Se não for full especificado, ele não funciona. Não funciona. Administrator, ABC, 1, 2, 3, 4. Aí agora a gente tem que descobrir por que ele não está acessando. Para descobrir que não está acessando, a gente vai usar o cache log. E no cache log, dá para ver que ele está reclamando aqui o seguinte, ó. Arquivo etc squid keytab não está acessível. Mas eu vou dar um 777 aqui só para conferir. Deixa eu mandar reiniciar o squid de novo. O squid reiniciando caiu aqui, ó. Ok, acabou de reiniciar. Tentar conectar aqui. Vamos ver se eu vou ter o erro de arquivo não acessível com permissão 777. Opa, permissão 777 conseguiu acessar o arquivo. Então lá ele está acessando. Verificar aqui a conexão privada. A sua conexão é privada. Atualizar. Eu vou pegar aqui o certificado. Tá? Vou clicar aqui em cima. Observa que é um certificado emitido por professor. Se eu vir em detalhes, ele vai mostrar aqui o caminho do certificado professor, que é minha autoridade certificadora real. Vou mandar exibir professor. Dentro de professor, eu vou copiar por arquivo. Vou avançar. Vou avançar. Vou salvar esse professor aqui dentro como professor. Tá? Avançar, concluiu. Eu importei esse certificado professor que a gente criou lá naqueles comandos. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui nesses comandos aqui, ó. Ó, certificado, bem, aqui, ó, RSA. A gente criou, lembra que eu escrevi professor no nome? Aí ele aqui. Então, esses certificados que a gente criou ali, eu importei ele para essa máquina local, porque para mim parar de ter esse erro aqui, tá vendo? De autoridade certificadora inválida, os meus clientes têm que reconhecer o meu Squid como uma autoridade certificadora válida, porque eu criei uma autoridade certificadora, né? Então eu vou digitar aqui certificado, vou vir em gerenciamento de certificados, vou vir em importar autoridade raiz confiável, avança. Vou procurar, esse certificado foi você mesmo que criou, então se você não confia, fica difícil. Sim, ok, importei. Ele vai aparecer agora aqui em autoridade certificadora confiável, vou dar 2 cliques nele. Beleza, tudo certinho. Vou clicar em avançado. Vou marcar todas as caixinhas caso não esteja marcado, tá? Vou dar OK. Vou fechar. Verificar se já foi suficiente. O Edge costuma ter uma questão de cache, tá? Costuma ele abrir um certificado errado. Olha lá, pode ver que ele está em cache.
daqui a pouquinho sai. Daqui a pouquinho isso daqui sai. Você vai abrir, vai fechar, isso daqui vai sair. Deixa eu ver se Ctrl F5 já atualiza. Isso aqui está em cache. Só por causa disso que não está aparecendo. Ele demora um tempo para atualizar o cache. Nas primeiras vezes eu sofri com isso com o Edge. Eu abri um novo site que não tinha sido aberto. Pode ver que ele veio, ó, certificado emitido do professor. E está funcionando. A partir de agora, os novos sites vão estar todos funcionando. Vocês querem ver o acesso, né? Eu estou aqui mostrando coisa, mas deixa eu mostrar aqui o log de acesso. O arquivinho de log, cache log, access log. Aqui, ó. Vocês querem ver o acesso, né? Vou acessar aqui Globo. Absolutamente. Aí, olha o que que passa aqui. Ó, é lindo, né? Mas dá para ver aqui, ó. Google Ads, todos os acessos do site. Aqui você monitora tudo que está acontecendo na sua rede. Observe que está tudo sendo acessado, né? Connect, alguns estão sendo negados, o Google Ads sendo negado, mas tudo que está sendo autorizado, Google Direct, você vai descobrir logo aqui, ó. IP 9250 Connect Google Manage administrador @lima local domain. Eu estou logado como administrador, então tudo que eu estou acessando está sendo rastreado. Ó. Administrador Home Globo. Ó. Track Globo, Home Globo é um link da Globo. Administrador está acessando local domain. Então tudo que eu acessar aqui, ó, vou clicar aqui, ele vai rodar mais lá. Vai aparecer aqui. E a gente usa uma ferramenta de relatório para organizar isso para o acesso para o usuário, para poder fazer controle de link, né? Fazer filtragem, para a gente auditar as coisas. Então, a partir desse momento, o nosso servidor Proxy Squid está funcionando, tá? Com HTTPS, fazendo cache. O Bing ainda está com certificado ruim. Deixa eu fechar. Eu vou copiar, inclusive, esse link aqui que está com certificado ruim. Vou fechar. Vou abrir de novo para ver se é o suficiente para o Bing. Ai, já resolveu, viu? Falei que era cache. Ele faz algumas coisinhas para agilizar a internet e ele fica armazenando em cache. Então tome cuidado usando o Edge ou o navegador, porque às vezes você acaba de configurar, dá erro certificado, você instala o certificado, fica dando aquele errinho, às vezes você reinicia o computador e ele volta porque ele fica em cache. Então, tá funcionando. Esse é o nosso servidor Proxy Squid integrado com AD, utilizando o protocolo Kerberos. A gente pode olhar uma última coisa aqui, ó, que é o comando calist. E aqui no calist a gente vê todas as conexões que o Kerberos abriu com a nossa máquina. E a conexão que a gente está usando agora é essa aqui, ó, HTTP aula git local domain. Com essa conexão aqui a gente consegue estar navegando sem precisar ficar digitando usuário e senha, tá? E se você tiver, por exemplo, logar com um usuário que não é do domínio, você pode informar um usuário do domínio que ele vai navegar enquanto o navegador estiver aberto, na hora que você fechar ele desaparece. Então, às vezes, se você colocar essa autenticação no Wi-Fi, a pessoa simplesmente vai receber essa telinha de usuário e senha e ele informando o usuário e senha vai conseguir logar. Essa forma de autenticação ela tem um inconveniente. Você precisa especificar o proxy. Tem como fazer isso num domínio de forma automática, mas para a parte de redes a gente tem que fazer uma configuração para o cliente receber o proxy manualmente, para a gente poder controlar o usuário e senha que ele está usando na internet dessa forma mais dinâmica, tá bom? Utilizando o Squid. E tá aí, o processo foi esse, foi passo a passo. Não fiquei detalhando muito porque tem um script aqui com tudo para copiar e colar. Então tá aí, pessoal, Squid funcionando com proxy, com HTTPS, com autenticação Kerberos. Muito obrigado, um abraço e até agora a integração do Apache com o AD.